Olá pessoal, hoje a gente estamos com mais um podcast trazendo a história do taekwondo pernambucano à tona através do depoimento dos grandes mestres que ajudaram a construir a história do taekwondo pernambucano. Hoje eu tenho a satisfação de receber o mestre Newton, tá certo? Que é um dos pioneiros aqui do taekwondo pernambucano, oitavo dan, isso mestre. Faz parte desse time seleto de mestres que chegaram ao oitavo dan, que retratam a história do taekwondo. Através dele, muito se fez o taekwondo pernambucano e hoje o taekwondo pernambucano é um dos grandes renomes, né, através de cada mestre que contribui efetivamente. Mestre, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado. Uma satisfação por poder estar aqui no seu escritório, né? Fico muito agradecido. Mestre, já para a gente dar início ao nosso podcast, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre sua trajetória. Como se deu o seu primeiro passo ao taekwondo? O senhor veio de alguma outra arte marcial? Ou como é que foi esse primeiro contato no taekwondo e como funcionou esses primeiros momentos? Primeiramente, eu quero agradecer a você pela iniciativa, né, que você vem fazendo. Eu venho acompanhando seus podcasts por aí e com ótima qualidade, e por isso que eu também me prontificou em fazer esse trabalho com você, porque eu vejo que você está fazendo um trabalho profissionalmente de grande qualidade, né? E inclusive os mestres que eu vi os podcasts, você teve uma boa escolha, né, de estar fazendo com eles. E isso é muito bom, né? Então eu sinto elogiado de estar aqui com você para a gente ter esse bate-papo, né? Agradeço. Minha trajetória é uma forma de criança, né? Tinha 17 anos de idade e de repente a gente na escola, a gente brigava muito, né? Tem aquele negócio de brigar na escola, uma equipe contra a outra, não sei o quê. E isso a gente na época, a gente tinha necessidade de ver muito filme de artes marciais, Bruce Lee, essas coisas. Eu ia frequentar muito cinema para ver esses filmes, e de repente me despertou aquela coisa, aquela vontade de ir da escola, né, e a gente superar, né, o medo. Sim. E superar, até se vai descer, né, ostentar diante das meninas, né, não apanhar. Tal. E foi quando eu migrei para treinar capoeira, né, comecei com uns amigos meus, na rua mesmo, não era na academia, aí de capoeira, mas minha mãe não queria, porque a gente jogava no meio da rua, e minha mãe não queria moleque, maloqueiro, né, que era, a capoeira tinha aquela discriminação. Hoje ela evoluiu muito para tirar essa imagem negativa. E depois eu fui treinar judô no Santa Cruz, escondido da minha mãe também, que ela não queria que a gente lutasse nenhuma arte marcial, porque achava que era negócio para briga, violenta. Eu já brigava na escola. Aí ela não queria mesmo, né? E a gente começou, eu escondido, um colega meu que treinou judô me dava um kimono, aí eu chegava lá, treinava, quando eu suava, ele deixava na casa dele para a empregada do pai dele lavar para eu na próxima aula, né? Escondido minha mãe, se eu levasse para casa, minha mãe... era grande, né? Se eu levasse para casa, minha mãe batia, não ia saber. Escondido, negócio de criança mesmo, de adolescente. Mas chegou uma necessidade que o kimono rasgou, era velhinho, não conseguia mais. Aí eu falei para ela. Aí ela disse, tá bom, eu vou treinar, peço ao professor para trazer um kimono para você e tal. Sim. Aí eu falei com o professor alegre pra caramba. Aí nesse dia que eu falei com o professor, eu fui treinando lá, eu fui e quebrei meu dedo mindinho do pé. Cheguei em casa, fui para a sede de Santa Cruz, botou paleta, não sei o que, cheguei em casa. Aí minha mãe disse, não vai mais treinar isso não, porque você está vendo o que acontece? Pronto, já perdi. Ele disse, um dia que você tiver com seu dinheiro, você treina, porque aí você vai pagar. Isso o senhor tinha mais ou menos que idade? 17 anos, eu comecei já com 17 anos, já treinando taekwondo. Aí quando foi depois eu comecei a trabalhar, já tinha para me alistar tudinho, aí não se vi. Aí foi quando eu comecei a trabalhar. Aí, meu primeiro salário, dei a minha mãe, segundo salário, ela disse, agora faça as suas coisas. Aí foi quando eu me matriculei, ia me matricular na academia de Cavamura, ali na Rua de Sossego. Sim. Fui lá, assisti, para amanhã eu vou fazer. Mas foi quando um vizinho meu disse assim, olha, tu quer treinar karatê? Aí eu digo, ele disse, tem um menino aqui que treina aqui, que passa por aqui, que quando ele passar aqui eu vou falar com ele para tu treinar. Sim. Aí eu disse, fala mesmo, João, o nome dele era João, vai, mas fala mesmo, João, porque eu sou grandão, mago, e diz que chega na academia esses grandes magos, mandaram cacete para aprender logo. Aí eu fui, cheguei lá, não era nada disso. Aí quando esse amigo meu, que hoje é o mestre Jorge Franklin,
né, que faz parte, um dos mais antigos da nossa federação e do nosso esporte, né, um dos mais antigos da nossa comunidade taekwondista aqui de Pernambuco. Aí, quando ele passou, aí o João falou, tu não treina karatê, né? Aí ele olhou assim, ele disse, porque esse menino quer treinar karatê, tu não treina? Ele disse, não, eu treino taekwondo. Aí disse, não é a mesma coisa, né? Ele disse, é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa não. Aí ele disse, onde é? Aí deu o endereço, aí eu fui ver o treinamento, que era na Travessa de Vera com o mestre Renato dos Santos, né? Sim. Pronto. Aí minha carreira começou daí em diante, quando eu fui, me embelezei. Taekwondo naquela época era taekwondo dos homens voadores, aquele taekwondo que você só atingiu o adversário pulando, time Chagi, time Tichagi, time Mondoro Chagi, não era no chão, né? O lutador que chutasse no chão ele era feio, né? O bom é aquele que girava, que pulava, entendeu? Que saltava 1 metro de altura de coisa. Tinha muitos mestres, mestre Vladimir, mestre Gilmar, mestre Júnior, mestre Fernando Nascimento. Podia botar uma altura de 1 metro e eles pulavam time Chagi tranquilamente. Então esse que era, a gente botava 4, 5 cadeiras para você pular por cima delas, entendeu? Dando um chute. Aí isso embelezou, né? Quando a gente chegava na academia e via esses saltos bonitos, ornamentais, muito bonitos, aí a gente ficava louco. Pronto, aí eu me enlouqueci com isso, fiz minha matrícula, fiz minha roupa, que para treinar, fiz a matrícula, a roupa dividida em 3 vezes, que eu não tinha condições de pagar tudo de uma vez. Sim. E aí seguiu minha trajetória de taekwondista, né? Então, você lembra mais ou menos o ano que ocorreu? Eu sei que é difícil. Comecei a treinar em 11 de abril de 1982. Foi em 1982, 11 de abril de 1982. Essa data estava marcada na sua história. Isso ficou na minha cabeça, não sai. Acho que é mais fácil eu me esquecer a data do meu aniversário. Mas da prática de começar a treinar, não esqueço não. E o senhor iniciando essa prática de taekwondo, o senhor já vindo da capoeira, do karatê, do judô, qual foi a sua primeira dificuldade? De aprender os primeiros movimentos, a língua que era diferente, coreano, nos primeiros comandos, qual foi a sua primeira dificuldade que o senhor sentiu, mas persistiu, mas que deu um pouco mais de tempero nesse seu início? A minha maior dificuldade, eu acredito que seja de todos nós praticantes, é a língua, né? Você aprende a técnica, mas não sabe como é que se chama aquela técnica. Sim. Né? E aí é a maior dificuldade. Então, quando de faixa branca na academia, eu me lembro de mim, que a gente treinava tanto, mas que não é esse. E na hora de fazer o exame, a gente tinha medo de vir a pronúncia e a gente não saber qual é a técnica, por causa daquela pronúncia. Os comandos eram dados, mas mesmo assim se tinha dificuldade de entender. Tinha muito, né? Tinha muito. Agora, em termos de técnica, não, eu sempre fui assim. A técnica que eu tinha maior dificuldade era que eu treinava mais. A que eu tinha dificuldade eu aprendi a gostar mais. Eu sempre fui nesse pensamento. Aqui eu tinha facilidade, eu já treinava menos, porque eu sempre queria superar a minha dificuldade. Diz, às vezes, a técnica e a parte dos puncé, da parte que naquela época era Rion, isso aí. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu acho que eu puxei ao meu mestre Renato, que ele era assim, porque ele era muito visionário. Ele via um movimento, ou ele via um puncé, que naquela época não tinha esse DVD, era livro, tudo, né? Então ele, pelo livro, ou um primeiro treinamento, ou um segundo treinamento, parecia que ele já tinha treinado aquele movimento a vida toda, que ele já aceitava. Ficava com alguma espalha, com alguma coisa que depois... Normal, né? Normal, que depois que você ia perceber lá na frente, aí tinha alguma coisa que ele tinha trocado, não porque talvez a posição da foto, que estava no livro não destacava bem, entendeu? É porque um livro ou uma revista não mostra a trajetória do movimento. Não, às vezes mostra vídeo, aquela foto, né? Não mostra, às vezes vídeo mal feito, né? Isso, quando o vídeo não é de fato para aquele objetivo, não é um tutorial, isso. A gente só consegue ver a beleza do movimento, mas alguns detalhes passam despercebidos. Isso. Aí eu tive essa facilidade. Se o processo não vou dizer uma vez não, mas pelo menos 2, 3 vezes eu repetindo, ou eu vendo, muitas vezes eu prefiro ver. Se você for fazendo na minha frente, eu prefiro, mestre Erlan, faz aí para mim. Você fazendo 2, 3 vezes, daqui a pouco minha mente parece que fotografa. Quando eu saio aqui no meu carro ou na minha casa, eu começo a voltar as imagens, daqui a pouco
eu já estou fazendo aquele movimento. Pode ficar algum detalhe fora, sim, né? Sim. Mas eu consigo. Se eu ficar praticando, você me ensinando, fazendo, talvez eu não me lembre, não vou me lembrar, porque eu foquei só no treinamento e esqueci de fixar ela na mente. Mas você tem essa questão da memória fotográfica, né? Isso. Consegue ver 2, 3 vezes e consegue guardar e revisar aquele conteúdo posteriormente. Isso. Eu chego na minha casa, a gente graduado, o Itabutã tem a desvantagem, porque não tem ninguém na frente da gente para puxar, né? A gente só tem atrás para ensinar. Aí, às vezes, eu ensino de todos e esqueço não, eu preciso treinar o meu. Sim. Aí, o que é que eu faço? Eu chego em casa, pego o livro que eu tenho, fico olhando, às vezes eu pego um DVD, um DVD não, que já tá a gente vai no Google, procura, aí fica, aí depois que eu fico, aí eu jogo de fora, boto ali lado, aí vem a minha mente, aí da minha mente aí começo a montar todo o movimento, porque se eu ficar olhando direto, eu não consigo. É como diz a história, a mente começa a ficar perturbada, aí não consigo... Só tem que analisar o material, dar uma matutada posterior, depois da matutada aí... Isso, agora sai. Jeito, agora sai. E das primeiras graduações que o senhor pegou, branca, amarela, sabe-se que antigamente a gente tinha uma dificuldade de fazer exame, porque os coreanos não vinham aqui com frequência, e muitos dos exames eram os próprios professores, mestre Renato e outros da época, que faziam. Qual da graduação o senhor acha que foi mais satisfatória diante da dificuldade que o senhor teve? Qual o senhor acha? Faixa verde, faixa azul? Cada um tem uma faixa, por mais que é colorida, mas que se apegou, que às vezes passou muito tempo, às vezes foi que mais teve dificuldade por questão da técnica, parte financeira, ou até às vezes o exame demorou a ser realizado. A faixa que eu mais amei na minha trajetória foi a faixa verde. Até hoje, muita gente não conhece. Isso é a camisa verde, né? Até hoje, quando eu vou dar aula, às vezes a gente vai relembrar os rions antigos. Sim. Aí eu faço o On Rio, que era da minha graduação de verde. Sim. Aí esse eu não consigo esquecer. Todos os movimentos dele eu faço. E o outro foi a vermelha ponta preta. Foi uma trajetória, porque a gente passava muito tempo, um ano e pouco para fazer preta, né? Sim. Aí era aquela história que você sentia, chegar na academia que botava o dobô e botava a faixa vermelha ponta preta, né? Todo mundo tinha respeito a você, talvez respeitava como respeitava um preta. Você sendo um preta já era mais forte ainda, mas você abaixo do preta, você tinha aquele respeito, o pessoal tinha respeito. Até na época que eu competia, eu me lembro que eu treinava na casa do meu mestre. Aí quando chegava lá, a gente ia treinar bastante, aí a gente ia numa padaria, tinha lá, né? Aí na Rua da Imperatriz, aí quando chegava lá, o menino me dava pão doce, me dava leite, me dava isso aqui, só porque eu era vermelho ponta preta e era uma graduação muito bem perto da preta, entendeu? Então a gente tinha esse valor. Impunha respeito, né? O pessoal se sentia privilegiado de estar perto do senhor com um grau preto. Grau preto. Aí a gente tinha às vezes a preta era uma ostentação de querer fechar o ciclo, mas a vermelha dava aquela coisa. Até o professor que a gente fosse mole, ele reclamava, porque ele dizia, você é vermelha ponta preta. Entendeu? Você quer encarar mesmo. Tem que finalizar, tem que ter pulso firme. Foi 2 fases, verde, porque já você saiu da branca, amarela, ponta verde, e depois verde. Aí já era como fosse dizer assim, olha, você agora é faixa verde, entendeu? Você agora... Já não é mais novato. Não é mais novato, você agora tem que aguentar o rojão, né? Aí passava azul, vermelha, quando chegava na ponta preta, que já história assim, ou era bom ou não era, ou aguentava ou corria, entendeu? Quando você chega faixa preta, já começa a dizer, todo mundo já começa a ter aquele respeito, não exigir, pelo contrário, lhe respeitar. E quando você é vermelha, você não tinha um respeito mesmo graduado, mas era exigido pelo faixa preta a sua performance como bom atleta, como a segurança dentro da academia, de dar aula, de ter persistência, ser exigente, ter porte. Por exemplo, um dia eu estava dando na minha academia, era vermelha, aí eu estava dando aula. Aí chegou uma pessoa querendo treinar, entrar para falar com o meu mestre Renato, mas ele não estava nesse dia, estava fazendo serviço. E quem estava responsável pela academia foi eu. Aí ele queria entrar de sapato, não podia entrar de sapato. Eu digo, amigo, não pode entrar não, e ele não está, ele estava bêbado. Aí, resumindo,
eu imobilizei, não deixei ele entrar. Aí, quando foi no outro dia, ele foi fazer queixa, meu mestre. Aí o meu mestre perguntou a mim, eu disse, não, mestre, eu contei a história, né? Aí ele disse, tá bom. Aí foi falar, ele disse, olha, na minha academia, ele que era o responsável e você quis invadir e ele teve uma atitude certa, entendeu? Não faça mais isso não. Fez jus o papel do... Pronto, e aí meu mestre tinha confiança porque a gente era vermelha, entendeu? E tinha poder como um preta, de resolver as coisas, né? Então o vermelho era muito... Hoje não, hoje a vez vermelha é comum, como um verde, como... Não tem tanto esse peso mais, né? Isso. E na época, o senhor lembra das academias que funcionavam paralelas à do mestre Renato? Tinha, como é que era o convívio? Tinha campeonatos internos, não. Os exames era feito de forma coletiva com as outras academias? Não. O senhor lembra das outras academias que também tinha? Eu entrei em 82, quando eu falei. E Sim. só existia o Esporte Clube do Grão-Mestre Denis e existia do mestre Márcio, falecido mestre Márcio Gomes, em Paulista, né? E do mestre Renato, que era só esses três professores na época, né? Sim. Todos eles eram professores. Mestre Márcio, segundo dan, Grão-Mestre Denis, eu não sei se era primeiro ou era segundo, eu não me lembro, com a graduação. Só ouvia o pessoal falar assim, lá no esporte, com o professor Denis. Mas não tem esse contato, né? Lá no esporte tem, que é o professor Denis, né? E Márcio Gomes em Paulista. E meu mestre, terceiro dan, ali na rua da Marcel Pinheiro, por ali. Aí a gente só conhecia essas academias. Agora, preta, eu na minha mente, eu só ia pensar que só existia mestre Renato, professor Renato, professor Denis e professor Márcio. Mas em Paulista só existia ele mesmo como preta. No esporte, só na época, o professor Denis. E agora Renato tinha formado só um faixa preta, mas ele tinha se afastado. Aí ele voltou a estaca zero, só com vermelha. Mestre Baval, mestre Gilmar, mestre Frank, mestre Jerônimo, mestre Eduardo Falcão. Era essa graduação. Vermelha, ponta preta, já ficando para preta. Vermelha tinha Fernando e Sebastião Paulo, que não era ponta preta, era vermelha. Aí a segunda levada que Renato fez foi esses atletas, né? Foi Sim. A segunda levada de preta que aconteceu em 82. Eu entrei em 82, eles fizeram em agosto, foi setembro de 82. Aí foi a segunda levada que Renato formou em 5 ou 6 faixas pretas. E existia outros faixas pretas, sim, desculpa, tinha o mestre Geraldo Olívio na rua de Jiriquiti também, tinha ele, era essas 4 academias. Agora, existia outros faixas pretas que tinham se formado muito antes de eu entrar, que eu não cheguei, eu só cheguei a conhecer Jorge e um tal de Dema, só esses dois. Aí só foi esses dois que um dia teve um treinamento na academia Mestre-O, quando Mestre-O com a academia. Sim. Aí eles apareceram para treinar, mas era só faixa preta, não tinha academia, não tinha academia. Eles eram praticamente só atleta, né? Sim, não tinha a academia. Aí tinha Eduardo Maia, que não tinha academia, tinha o mestre Almir, que eu não me lembro, que tinha Almir Macedo, não sei se ele tinha academia, mas ele treinava também como competição, o Eduardo Maia treinava para competição. Eduardo Maia parece que ele dava aula no Internacional, no Internacional, ele dava aula no Internacional. Mas depois, aos pouquinhos, que a gente vai descobrindo quem era quem, entendeu? Mas as academias mais, assim, que tinha mais conhecimento era Esporte, Pernambucana e Paulista, que é o mestre Márcio Gomes, entendeu? Aí, depois de mestre Márcio formou o Joel, o Écio Vitorino, aí depois saiu formando faixa preta, né? Mas as academias que acendiam era isso. A gente não tinha muita ligação de esporte versus pernambucano, não existia isso, não. Não existia nenhuma atividade que liga... Não, era assim, dentro da academia. A própria academia fazia campeonatos internos com os alunos internamente, porque não tinha outras academias. Depois foi quando o mestre Renato formou Jerônimo, aí Jerônimo montou a academia dele, aí às vezes fazia o encontro da Academia Pernambucana com a Academia Associação Olímpica. Que era aluno dele, né, no caso. Que era aluno dele. Aí a gente fazia esses encontros, aí depois foi formando outras academias, a gente fazia esses encontros de lutas internas, porque não tinha... O campeonato era assim, eu participei foi 5 pernambucanos, mas era assim, a gente treinava, aí depois, quando via meu mestre chegava e dizia assim, domingo que vem tem campeonato pernambucano. A gente não se assombra em Brasil, porque ele dizia assim, faixa preta tem que estar preparado.
para qualquer hora. Esse negócio de dizer, mestre, eu não me preparei, não, já está preparado. De tempo, mas... Aí era assim, a gente vivia assim. Então, o campeonato também não era o que é hoje, essa modernidade técnica, habilidade, a estrutura também, estratégica de saída, entrada, não. A gente era o quê? Partir para cima, na tora. Na tora. A gente saía vitorioso. Não era quando a gente ganhava a medalha, não. A gente saía vitorioso quando a gente não era nocauteado. A gente já se dava de vencido. Sair bem já era uma vitória. Perdi, mas também não fui nocauteado. Não tratou bem, entendeu? O ruim é quando você saía com a medalha, ele saía dormido, né? Aí era humilhação. Era humilhação. Porque não adianta ter uma medalha, mas foi dormir, né? Ou quando acorda no hospital, não dá. Isso era humilhação pra gente. E como funciona na época os exames? Os coreanos, na sua época, o senhor estava se graduando, era por conta do mestre Renato ou ainda a presença do mestre Kim, o mestre O e os mestres até então, coreanos que ainda passavam aqui ou aqui estavam? Como é que funciona? O senhor lembra da estrutura? Que período mais ou menos eles vinham? Quando eu entrei em Pernambuco, eu não sabia de outras academias, né? Sim. Mas da minha academia onde eu treinava era o Young Mi Kim, grão-mestre Young Mi Kim, que sempre fez o exame. Ele fez do Franco e do Jerônimo, do Baval. Ele veio e depois passou 4 anos para vir novamente. Era 4 anos, porque era aquela safra que ia se graduar até chegar vermelha. Era 4 anos para chegar vermelha, para chegar preta, né? Aí, então, ele não precisava vir todo ano, porque todo ano não tinha a vermelha para fazer. Ele tinha o contativo para poder os gastos. Isso. E quando tinha aquele, por exemplo, você era vermelha. Eu não era vermelho, era azul. Aí você chegava na minha ponta preta e ia esperar até ter uma levada de gente para o mestre Renato, tem aí 10, tem 5, tem 6 que vai fazer exame. Ele vinha para fazer aquele exame. Então ele vinha muito mais para fazer exame da Academia Pernambucana de Taekwondo, né? Uhum. Aí a academia do grão-mestre Denner, não me lembro quem é que examinava, não tenho ideia. Depois foi quando o grão-mestre Denner se filiou a ele. Aí começou a se graduar depois que a federação começou a funcionar, né? Uhum. E o mestre Márcio, ele também não fazia o exame com o Young Mi Kim. A primeira levada que ele fez de exame, que eu tenho conhecimento, foi ele levou para São Paulo e parece que ele fez com o Edson Vitorino e quando ele fez com, acho que foi em São Paulo, não sei o que foi com o Eugênio. Eu sei que não foi com o Young Mi Kim nesse período. Depois, quando a federação se fundou e que o Young Mi Kim começou a vir através de mestre Denner diretamente, né, que a federação começou a trazer, aí sim, aí todo mundo começou a fazer exame com o mestre Young Mi Kim. Quando o senhor treinava, Bill Cook Lee, como a gente tem até comentado em off, ele foi que praticamente iniciou o Taekwondo aqui. O senhor chegou a conhecer ele, chegou a ter contato? Não. Com os coreanos, porque a gente sempre tem, como o senhor bem falou, essa influência de filme, né? E a gente que está coreano, né? Então a gente fica muito, usa muito a imaginação quando a gente vê um coreano, porque, poxa, o mestre, né? É uma dessas referências. Aí nessa época, o senhor lembra dos coreanos que aqui ainda estavam em atividade, ou era só o mestre Renato mesmo, e posteriormente que houve, como o senhor bem falou, que vinha de fato o mestre Young Mi Kim realizar os exames? Quando eu comecei a treinar, aí eu via muito dizer assim, Renato treinou com o mestre Bion Cook Lee, eu não conhecia, né? Bion Cook Lee para lá eu não conhecia. Aí, mas como foi a trajetória dele? Começou a treinar, começou a treinar judô, né? Aí chegou até marrom de judô, aí depois passou para taekwondo, aí ele foi para taekwondo, aí quando o mestre voltou para judô, ele não quis mais, isso é a versão que ele dizia, aí ele não quis mais, ficou no taekwondo. Aí daí diante ele ficou sem mestre, né? Aí daí treinou com o mestre Carlos Siqueira, né? Depois o mestre Carlos Siqueira foi para São Paulo e ele ficou sem rumo aqui. Aí foi quando ele teve o contato com o Young Mi Kim, e o Young Mi Kim, ele foi para lá umas 2 vezes para o Rio, treinando, e na segunda vez que ele foi, naquela época ele era vermelha. Sim. Aí ele pulou de vermelha para preta, porque não tinha preta na época, assim, na linha do mestre Young Mi Kim. Acho que já existia preta, acho que era o grão-mestre Denner, eu acho que o Márcio. Aí ele pegou, fez exame para preta. Agora, eu tenho histórias que falavam que tinha vindo um mestre que veio da Coreia e desceu no Porto de Recife, passou um tempo aqui,
mas disse que ele era meio perturbado e terminou voltando, mandado de volta. Não se adaptou bem, não? Não se adaptou. Aí justamente foi o mestre Bianco que acolheu ele aqui, tentou ele abraçar ele aqui, até tem foto dele no Porto, que é o Dr. Choi, que é acupunturista. Aí ele tem foto no Porto de o mestre Bianco, esse mestre, e ele recebendo ele aqui, né? Mas depois ele passou pouco tempo, que inclusive ele deu aula no esporte, treinou com o próprio mestre dele, teve mais contato com ele, parece que é Jun Kyung-moon o nome dele. Aí passou um tempo com ele, treinando no esporte, mas depois ele foi embora. E depois, em seguida, que já tive vivência, foi o mestre O. Esse aí, realmente, eu presenciei, eu treinei junto com ele. E ele foi o responsável, assim, por elevar o nível técnico do Kyorugi, né? Foi. Ele organizou a primeira seleção. Isso. Ele que levou os atletas, certamente, não só a nível Pernambuco, até do Nordeste, ele que deu uma incentivada. Ele lapidou mesmo, porque a gente tinha a força bruta, né? A gente tinha a força bruta, a coragem, encarava. Vladimir, mestre Vaval, era o cara que não levava recado para casa, dentro de uma quadra, ou era ele, ou o cara destruía ele, ou corria. Ou é um ou outro, né? Era Fernando Nascimento, mesma coisa. Cara que, somente Fernando, que entrava na quadra, quem era adversário dele já estremecia, porque Fernando... Então teve muitos caras dessa geração, né? Aí mexeu, vem, pega esse menino, né, tudo cedo para lutar, com muita coragem, encarando tudo, aí lapidou, né, dando técnica nova, habilidade, estratégia de luta. Né? Aí pronto, aí quem tinha o perfil e teve condições, né, como Fernando, Vaval, foi campeão brasileiro aí, tranquilo. O Eduardo Falcão foi-se embora para São Paulo, se destacou lá com as técnicas de mestre O, né? Então o mestre O foi pena que a gente não soube aproveitar a permanência dele aqui. Tanto que agora ele está nos Estados Unidos, né? Ele não permaneceu até os dias atuais. Se ele tivesse aqui, acho que Pernambuco era outro estado mais respeitado do Brasil. Lançado voos ainda maiores, né? Isso. Aqui já tinha feito talvez olímpico, já tinha feito mundiais, já tinha feito uma atleta de destaque mesmo aqui, porque o estado que tem um coreano, infelizmente, a gente não pode fugir disso, né? Esses caras aí não perdem o domínio do esporte que é dele. E fora que tem as facilidades, né? Pelo fato de ser coreano, ajuda a fazer um intercâmbio. Acesso a campeonatos de outros países, outros estados, ou melhor, existe uma série de facilidades pelo fato de ser nativo, né? Quando muda alguma coisa, já corre aquele jornal coreano que só eles lêem e já sabe o que está acontecendo, né? Quando ele quer passar para a gente, passa, depois ele fica calado. Quer dizer, se lá na Coreia mudou uma técnica, mudou algum detalhe, eles são primeiro, mesmo aqui no Brasil, são os primeiros a saber. Para depois a gente saber. Depois a gente chega aí. O bom é que agora desde a tecnologia facilitou muito, né? Esse acesso ao conhecimento. Claro. Mas como é que foi essa sua transição? O senhor bem falou aí que quando era grau preto, já se tinha o respeito como preta, como se tem hoje, né? Ou até mais. Como é que foi essa transição? Como foi o exame? Fale um pouquinho sobre essa transição e o que o senhor sentiu após receber a faixa preta, né? Tão esperada, tão almejada faixa preta, que hoje, a partir dessa faixa preta que certamente a coisa ficou mais séria, né? Vamos dizer assim. A sensação é quando a gente bota a preta, que o mestre chama, reúne a gente, sabe? E dá aquela aula, aquela lição, e depois que a gente tira a faixa e bota aquela faixa na cintura, a gente de repente não sabe o peso que ela vai ser. Né? A gente não sabe o peso, a gente simplesmente acha que agora ficou bonita, agora minha cintura com a faixa, né? Aí depois com o tempo, aí você começa a sentir o peso dela, né? Tipo, dar uma aula onde de repente as pessoas gostem da sua aula, né? Fazer uma luta que as pessoas sintam que você se impôs como faixa preta. Você de repente está em alguns cantos que às vezes você diz assim, poxa,
eu sou um cara normal, eu gosto de beber, gosto de fumar, gosto de mulher, gosto de sei o que, mas depois você olha assim, tipo, eu sou um educador, sou um professor de taekwondo, de artes marciais, né? Infelizmente eu não posso me expor desse jeito, né? Tem de procurar. Eu sou um exemplo, né? Então tem que ter cuidado com minhas ações. Aí começa você dizer, pô, isso aqui está me incomodando, ou isso aqui agora está me chamando na real, essa faixa preta. Entendeu? Então, são essas coisas que às vezes a gente tem de sentir o peso dela, entendeu? Aí muda toda a sua trajetória de vida. Quando você aceita aquela trajetória de vida, de mudança, aí sim, aí o seu taekwondo começa a explodir, evoluir, mas quando você de repente não muda, aí você quer forçar, dizer assim, ó, eu sou faixa preta, eu sou mestre, eu sou não sei o quê, você tem que me respeitar. Mas só que a sua trajetória não está lhe dando, não fala por si, não né? fala por si, entendeu? E o senhor se lembra do dia do exame? Foi com a minha equipe, por exemplo, o senhor disse que foi ele que fazia o exame. Foi. Como é que foi o dia lá? Porque é sempre bom, né? Que certamente outros que estavam lá também compartilharam esse mesmo momento, essas mesmas sensações. Como é que foi esse momento? Foi aqui em Recife mesmo? Teve que ir para outro estado? Não, foi fui lá no clube Circo Militar de Pernambuco, ali no Derby, na Agamenon, junto a João de Barro, aí fizemos lá. Eu fiz para primeiro dan, Gerônimo foi para segundo, que já estava no tempo de fazer, que ele já veio para segundo. Aí teve o mestre Ladiel Teixeira, teve outros que fizeram exame comigo. Agora Adelmo, aí agora o ponto que mais assim ficou na minha mente até hoje foi o seguinte, porque tem um amigo meu, que Deus o tenha, ele levou um chute, né? Aí sangrou, né? No dia do exame, ele sangrou, molhou a roupa dele, eu ainda me lembro assim, a gente foi, não estancava, tudo. Mas aí, depois disso aí, ele evoluiu não por causa disso, mas eu acredito que até esse sangramento não foi nem uma pancada, foi já a doença de leucemia que ele agregou e não conseguiu, assim, usufruir da faixa de quem treinava, feito um louco. Aí o Papai do Céu levou logo, né, menos de um ano, ele foi embora, 1 ano e 6 meses, ele foi embora, então ele não conseguiu. Ainda chegou a montar a academia, deu aula, o professor Jadiel dos Santos, foi aluno dele, né, não sei se formou com ele, mas foi aluno dele, Ladiel. E o outro ponto foi na hora que a gente fazia acabamento de telha. Esse era crucial. Você tremia nas bases, porque você tinha que dar um soco. Hoje o pessoal bota uma toalhinha, bota um papelzinho. Dá uma ajeitadinha. Hoje não tinha nada, era no seco mesmo, né? Aí você metia o pau, o medo não era de ter, medo de não quebrar as 7 telhas. Tinha de quebrar as 7 telhas. Fica feio. No dia do exame não quebra toda. Não, a gente ficava só pensando no quebramento da telha, nem de chute, era telha de. Não era tinha o chute, o quebramento de chute também, mas o problema era de soco que a gente tinha de fazer. Porque o montante era maior. Era maior. Aí a gente ficava inseguro com isso. Era mais que foi o que mais pesou na minha graduação, que a gente estremecia, né, para fazer. Mas o resto foi tranquilo, luta com um, luta com dois. Entendeu? Era tranquilo, não tinha tanto. E quando o senhor o senhor já fez um paralelo do que se tinha nessa época, vocês foram faixa preta, e as suas primeiras aulas, do que é hoje, muita coisa mudou, taekwondo, né? Muita coisa mesmo. Tanto a forma mais técnica, antigamente, como o senhor bem falou, não se tinha material didático, era pouquíssimo, raro se encontrar. Depois que começou a ver o VHS, depois muitos anos viu os DVD. E hoje as coisas mudou muito, né? Hoje a gente tem mais acesso fácil a vídeos, a tutoriais, até aulas online com o mestre, você pode ter contato no mundo afora. E esse paralelo aí, o que o senhor acha que melhorou, o que o senhor acha que não se preservou até então? O senhor como mestre hoje e vê essa diferença, né? Do que é o moderno e o que é, entre aspas, o antigo. Eu acredito que o grande problema que hoje eu acho a parte pedagógica do taekwondo, a parte de conhecimento e de facilidade é muito grande, né? Sim. Hoje você foi buscar conhecimento, eu posso pegar com você. Hoje tem um DVD, hoje tem internet, hoje tem 1000 fontes para se aprender. E com isso deu uma vulgaridade,
Porque eu aprendo na internet, não preciso do meu mestre. Sim. Né? Eu faço isso aqui, não preciso do mestre Erlan para me aprimorar. aprimorar. Né? O mestre Erlan faz um curso, não vou nada, que eu tenho na internet, eu tenho isso aqui, eu sei mais do que ele, eu sei tudinho mais do que ele já sabe. São essas coisas. Sim. Mas quando a gente vai para corpo a corpo, num presencial, aí tem detalhes que só você que podia dizer que aquela internet não podia ter. Então, eu acredito ainda muito nesse estilo antigo, como posso dizer, que tem de ser presencial. Tipo assim, não existe namoro sem beijo na boca, e o beijo na boca não acontece se você não estiver presente. No vídeo não vai ter isso, né? Então, a gente precisa desse contato, né? E até para estímulo. Certo? Aí, em relação a o que de repente essa modernidade traz para a gente, quando você não está diretamente em contato com o seu mestre, com o seu professor, buscando e vendo que ele tem conteúdo para lhe dar, não precisa você ir buscar na internet, não ser um atleta de internet, de vídeo, certo? Aí você perde uma essência do taekwondo, que essa essência nunca vai se acabar, não deve se acabar. Ela é milenar, antiga, a mais antiga que tem. É o respeito à disciplina, entendeu? Quando a gente perde isso, a gente perde a marcial a marcialidade do esporte, entendeu? Então, a gente pode saber tudo, pode saber melhor que o nosso mestre, mas se a gente não esqueceu essa parte disciplinar, nosso mestre sempre vai ser nosso mentor, merecedor de respeito. Porque a vida é assim, né? Quem é jovem ascende, quem é mais maduro descende, né? Sim. Então a vida é assim. Mas significa que a gente que está crescendo, a gente não está sustentando aquele que está descendo, né? Porque ele um dia fez com a gente com que a gente crescesse. Então eu digo assim, a tecnologia hoje existe, não sei se você tem conhecimento, hoje existe na Coreia uma associação, Aliança Taekwondo, que é para preservar esse momento marcial que a Coreia está perdendo. Sim. Atletas que de repente, por causa da tanta tecnologia, ele está perdendo a essência de convivência com seu mestre. E eles aí estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com isso, porque se ele perder essa essência disciplinar, ele perde o taekwondo no mundo. Entendeu? E essa essência é muito atrelada à cultura coreana, né? O respeito aos mais velhos. Sim. Às vezes a pessoa só é irmão, às vezes de um mês, mas se deve àquele respeito, né? Sim. Até a inclinação é de acordo com a graduação. Sim, isso como mesmo. o senhor é mais graduado, a minha inclinação é maior e a sua, para mim, é menor. Então, a etiqueta marcial, se for perdida, perde-se a essência também como um todo, né? Sim. Se ficar só esporte, realmente se vai perder muita coisa. Você vê que eu tenho assim, pessoas aqui, por exemplo, posso ser 8º Dan, né? Mas eu tenho pessoas dentro da nossa federação que é 65 anos, 68 anos, entendeu? Mas é 4º Dan, 2º Dan, entendeu? Mas aí a cultura coreana, a gente tem de respeitar ele. Com certeza. Entendeu? Na hora de formação, na hora de dar uma aula, aí a graduação se pesa mais para ficar de frente. Mas na hora de convivência, ele pesa mais. Sim. Entendeu? Eu sou Itabudã. Se levanta, mestre Erlan, que eu vou me sentar. Não. Entendeu? Se mestre Erlan é mais velho, ele continua sentado. Eu, Itabudã, fico em pé. Não é graduação. É respeito cultural, né? E até isso, o bom senso, né? nosso país já continua, já faz isso, né? Precisa nem a Coreia ensinar, que a gente já está tendo essa preocupação, essa essência, entendeu? Então eu me policio muito nessa parte de eu acho que a gente não devia perder. Eu acho que você quer ser lutador, você quer ser competidor, vou lhe ajudar, mas você não pode perder isso. Você não pode perder. Se você perder, eu lhe abandono, entendeu? Porque se você não consegue dominar aqui, amanhã ele vai bater em você, ele vai lhe agredir, ele não vai lhe respeitar. Então tem que começar, nosso filho, né? Ensina, porque se você não educar, amanhã quando ele crescer, ele não quer respeitar você como pai mais. Ensinar para o caminho tem que andar, isso é bíblico, né? Embora que seja velho, ele sempre vai saber o caminho de volta. Isso. E mudando um pouco de assunto, mestre, em relação ao taekwondo nordestino para o taekwondo nacional, que força o Nordeste tem
e como se faz esse paralelo para nível. Por exemplo, tem muitas competições, através até desse depoimento de alguns mestres que o senhor comentou, que o pessoal, por exemplo, de São Paulo, Rio, falo de maneira geral, né? Não tem muito interesse de vir para cá quando a competição, porque se acha longe. Só que o Nordeste em si, principalmente Pernambuco, sempre foi questão de onde tiver competição vai, né? Então eles têm essa garra, essa determinação, aonde vai, onde tem atividade, onde tem um campeonato, um evento, ele vai lá. Ele não mede esforço. E o que o senhor acha que o taekwondo melhorou muito no Nordeste e com a sua relevância a nível nacional? Marcelo, você me colocando isso aí, a gente vê que como a gente não avançou muito, né? Porque a gente hoje tem uma região, um estado forte, com grandes atratividade aqui, entendeu? E as pessoas acham que vem para o Nordeste e aqui não tem nada para fazer, aqui é só distante e quer ir para São Paulo, Rio, porque é para passear, quer ir para Santa Catarina, quer ir porque é esse estado que acha que é melhor do que o nosso estado. Então, eu já passei por esse momento. Hoje, já que a gente tem taekwondo trabalhando em esfera, caminhando diferente, né, mas tudo é taekwondo. Sim. Aí hoje eu digo o seguinte, eu não sinto mais isso no convívio da entidade que eu vivo. Pelo contrário, eu vi o pessoal exigindo, solicitando para eu fazer evento aqui em Pernambuco. Você vai fazer quando? O brasileiro lá, não sei o que. Esse ano, queria que eu fizesse o brasileiro aqui esse ano. Sim. Porque eu disse, não posso não, esse ano não dá para fazer não. Aí levaram para São Luís no Maranhão para fazer novamente lá, fizeram o ano passado, quero fazer isso lá. Mas o pessoal gosta. Agora, tem aquela história, a gente quando o anfitrião da festa, né? Eu te chamo para minha casa, eu tenho que receber bem, né? Eu tenho de te agradar, todo mundo chega com dificuldade aqui, querendo uma carona, querendo um tonelada, e a federação e nós, operadores do taekwondo, tem que estar preparado para isso, para dar essa estrutura, né? Então, quando a gente não consegue, aí isso realmente a imagem fica negativa. Então, eu acredito o seguinte, que Pernambuco mudou muito, já mudou muito, porque já teve, antigamente, Campeonato Brasileiro, Campeonato Copa, não tem aqui, a Federação, o FPTKD já trouxe Campeonato Brasileiro, já teve Copa do Brasil, então é sinal que a gente já avançou muito. Não, de fato. Precisamos avançar, né? A Liga Nacional já trouxe Campeonato Brasileiro, Intercontinental e outros mais, e não foi só um Brasil, foram vários. Então a gente já avançou muito. Agora, hoje eu acho o seguinte, eu no Sul, quando eu viajo, eu me imponho, né? Eu chego e já coloco, como se diz, as posições. Eu não falo Pernambuco, eu falo Nordeste, né? Se a gente se for no Nordeste não se unir para impor, né, que dentro da entidade nacional não favorecer o Nordeste, aí todo mundo vai sofrer. Então hoje a gente somos unidos nessa questão do Nordeste. Vai ter Copa o Campeonato Nordeste aqui, brasileiro. Aí eu digo para todos os estados, para os dirigentes, eu digo, olha, se a gente não for, o Nordeste não tiver em peso lá, a gente não vai ter força. O próprio Nordeste valoriza, aí o pessoal já tem essa consciência. Mas eu digo assim, eu acho, não significa que quando a gente vai para fora que eles fazem não. E talvez ele não faça um terço do que a gente faz. Se a gente aqui fica faltando algo para fazer, eles ficam faltando muito mais. Porque a gente sabe que a gente chega lá, ninguém vai buscar no aeroporto, ninguém vai dar um apoio a você, ninguém vai dar uma informação a você. Você que se vira para procurar hotel, para poder se virar, não é isso? Aí então o SUS se acha o máximo para a gente, né? E a gente tem que dar o inverso deles, né? A gente tem que mostrar que aqui o nordestino, entendeu? Não é besta, mas o nordestino abraça, entendeu? E pode fazer melhor do que o nordestino é receptivo. Receptivo, né? E pode fazer melhor do que ele, entendeu? Agora, claro que a gente já avançou muito. Aonde é que para ganhar um campeonato brasileiro, só se na época do Mestre O, era um coreano que estava sentado ali.
Então, quando tinha uma dúvida de luta, né? Se fosse 2 coreanos, talvez era mais fácil puxar o do Sul. Mas se fosse um coreano, como o Mestre e fosse qualquer brasileiro que tivesse sentado ali na outra coisa, a luta saía para o coreano, entendeu? Porque era desmerecedor um coreano perder uma luta, até para lutar e perder, Sim. né? Só se o atleta fosse ruim mesmo. Mas um tipo Fernando, Vaval, não tinha como. Então, pesava muito a presença do coreano sentado naquela cadeira. Então, foi na KMS que a gente teve essa ascendência de trazer atletas campeões brasileiros. Hoje não. Hoje, graças a Deus aí, os técnicos estão viajando, estão trazendo atletas campeão brasileiro, né? Vocês estão aí, como você, outro viaja aí para competir, talvez nem como técnico você mesmo vai, chega lá e ele está olhando sua técnica, está olhando sua performance e não qual estado que você é, né? Ainda pode pesar pouco, mas é muito pouco. Mas isso aí mudamos muito. E outra que nós, pernambucano, eu falo Pernambuco, como é que se diz, não posso falar para outros estados, mas o Pernambuco já mostrou lá fora, né, que o Nordeste, a maior estrutura de praticante de taekwondo está aqui em Pernambuco. Né? Então, um grande celeiro de grandes atletas e grandes nomes, isso. Seja técnico, mestre, de maneira geral. Né? Eles não querem perder esse celeiro, não. Nem a Liga Nacional, nem a CBTKD quer perder esse celeiro, não. Entendeu? Porque sabe que perder Pernambuco como eu dizer, é perder a metade do Nordeste, entendeu? Então a gente... E Pernambuco é a capital do Nordeste, né? Isso, taekwondo, isso mesmo. Mestre, agora a gente indo já para a nossa reta final. Como a gente tinha comentado, né, muita coisa se mudou no taekwondo, desde a época que o senhor iniciou o taekwondo, a época que o taekwondo chegou oficialmente ao Brasil, atual. Mas também, essa parte esportiva, também trouxe muito pontos positivos para o nosso taekwondo, como de fato essa tecnologia, né? Mas também ficou muito déficit a parte marcial, como a gente está comentando, a respeito da etiqueta marcial. E hoje existem muitos professores e mestres, de maneira geral faixa preta, onde os exames ficam um pouco a desejar. No caso, a formação dos novos professores e mestres, assim como o senhor, assim como eu, não são a mesma como se tinha antigamente. Como o senhor falou, antigamente só o fato de ser grau preto já era como fosse um professor ou mestre. Né? Muita gente até que não praticava já reconhecia a postura daquela pessoa. E hoje não. Hoje muita gente faz exame, fala de maneira geral, claro que existem muitas exceções, e não se tem aquele respeito mais, e nem se apresenta mais essas características que se tinha dos mestres antigamente. A postura, a técnica, a gana de vencer, a gana também de buscar conhecimento, como você bem falou aí, de procurar estudar, de procurar, eita, vou aprender aquela técnica ali, feito o senhor que tem essa memória fotográfica. Eita, vou olhar o mestre ali, o Betrano, o Cicrano, algum material, ver 2, 3 vezes, depois chegar em casa vou matutar. Eita, ele fez assim, assim, assim. Hoje não se tem essa preocupação mais. Quer se graduar muito rápido e quer se ter respeito muito rápido, como se respeito fosse dado à torta e à direita. Né? Por exemplo, a carreira que o senhor tem no taekwondo, ela não começou hoje, foi de 82, não foi isso? 82. Então, todo mundo quando fala do seu nome, Mestre Nilton, o senhor não se formou ontem. Fazer um paralelo da formação antiga do taekwondo, dos seus faixas pretas, como o senhor bem falou, antigamente era difícil fazer exame, né? Os mestres coreanos, quando vinha para Pernambuco, demorava muito tempo, né? Vinha 6 meses, 1 ano, a depender da situação. E hoje as coisas são mais fáceis, até devido à internet. Então a gente tem mais acesso a material, mas também fica mais fácil o acesso aqui à nossa região. E hoje o senhor, como grão-mestre, certamente faz muito exame. E qual a diferença maior, no seu ponto de vista, da formação antiga e da atual, decorrente aí as facilidades do que a vida se tem hoje? A formação antiga para se fazer exame, às vezes realmente se demorava, porque a gente teria que ter muito tempo para ter material, treinamento, recursos, né, para a gente se graduar. Então o tempo era estendido por causa da dificuldade. Hoje, como você falou, a gente tem muita facilidade, muito material, então a gente aprende mais rápido, a gente adquire o material mais rápido, a gente tem um conhecimento. Hoje um atleta, se quiser, já tem um set de faixa preta, num momento só. Agora, só que o que a gente está se perdendo é na parte de treinamento. Isso, a parte de treinamento, isso não tem tecnologia que mudou
essa estrutura de você alcançar sua perfeição Sim. fora do limite de tempo. Possa ser até hoje com os cursos de educação física, hoje que melhorou bastante, então certos aperfeiçoamento físico você adquire com mais brevidade, né? Aperfeiçoamento, com a tecnologia hoje que tem para você fazer seu preparamento físico. Antes você era mais primitivo, antes tinha de correr, tinha de fazer, treinar todos os dias, tinha de fazer muita sequência, né? E não tinha outra alternativa de exercício, só era aquele exercício para você aperfeiçoar o seu auge. Aí, então, nessa parte física, talvez você, com a tecnologia, você melhora. Mas a parte pedagógica, a parte de conhecimento, de taekwondo, infelizmente, ele não perdeu essa essência. Né? Para você aprender autodisciplina, para você aprender respeito por seu mestre, respeito por seu professor, para você amadurecer como ser humano, como pessoa. Porque nossa graduação é a prova do nosso amadurecimento. Correto. Não é isso? Isso Se a mesmo. gente é primeiro dan, tem um amadurecimento. Se você é segundo dan, tem um amadurecimento. Se você é quarto, sexto, oitavo dan, você tem outro amadurecimento. Às vezes a gente se perde, a gente vê aí que tem gente que tal dan lá em cima, o amadurecimento dele é de primeiro dan. Né? Porque ele correu na frente do amadurecimento. Então isso não mudou no taekwondo. Isso não pode ser, não teve perda no taekwondo. Isso aí tem que seguir a risca, né? Do tempo de amadurecimento, porque é a mãe natureza, é a própria criatura que você adquire com o tempo. Não tem tecnologia que faça você aprender ser, vamos dizer, não tem tecnologia que possa você dizer assim, mestre Erlang, mestre Newton, sabe resolver aquele problema do seu aluno, ou dar um conselho ao seu aluno, com a tecnologia que favoreceu. Não, é o amadurecimento do mestre que vai fazer isso. Então, quando a gente dá uma graduação, a gente tem que se preocupar com isso. Não pode fugir disso. Não, é bonito, meu aluno, vamos dizer, é um aluno de 7 anos, de 12 anos, 13 anos, ser 4 anos, é muito bonito, é um status que a gente se acha que é status. Mas só que para aquela criança é uma responsabilidade muito grande. Como é que aquela criança amanhã está de frente de um cenário, de um bocado de faixa preta, e ele ser um 4, 5, 6, 7 mudando, e ter que se submeter a dar um comando a uma equipe daquela. Ele não vai conseguir isso. Então, isso aí é uma das gente, às vezes, pensa que ajudou, mas a gente frustrou uma criança. Sim, e muitos saíram, e esses anos todos de taekwondo que eu convivo, eu já vi muitos disso. Antes eu não entendia. Parou, porque está estudando, porque está. Né? O filho de fulano parou. As desculpas mais frequentes. Isso, mas depois eu entendo que era a responsabilidade de uma criança com desses 16 anos, aí a gente já se chama de professor fulano. Não tem nem na escola, nem na faculdade, nem canto nenhum, ele poderia ser um professor. Sim. Como é que pode ser de taekwondo professor? Né? Então, a questão pedagógica, tanto na Coreia, eles obedecem isso. Né? Eles obedecem isso, criança é criança, pode ser quinto dan, pode ser sexto dan, mas é criança, não é professor. Né? É atleta, competidor, né? Que consegue, luta, quer ir, mas não é professor. Né? E aqui a gente generaliza, professor, mestre, só é dizer porque cada graduação. Faixa preta já é professor. Já é professor. Isso a gente peca muito, né? Então, e a graduação, os mestres aí que estão, ainda tem tempo para isso, né? Não vamos dizer que já está assim, vamos continuar assim, fulano faz, ciclano faz. Não, a gente tem tempo, a gente pode amadurecer. Tem uma nova geração chegando aí, né? Os que já foram, não tem mais. Se quiser melhorar, dá para melhorar, ainda tem tempo. A disciplina, a qualquer tempo, a gente aprende isso. Com certeza. E os que estão vindo, a gente já começa a educar. Não é aquela disciplina rígida que foi a minha, Sim. Que foi de outros mestres aí, né? Tanto de mestre até de seus pais, né? Sim. Os pais também antigamente era rígido, né? Rígido. Hoje o pai tem outro tipo de educação. Sim. Né? Hoje tem pai que não precisa bater no filho, ele fala, olha, ele Roda. Desculpa. Não. E eu baixei, não sei por quê. Aí como é que se diz?
A gente, então, dentro do taekwondo também tem chance de a gente fazer isso. Eu mesmo venho, sábado estava dando aula, aí eu fiz Jumbi, aí um professor, né, Hum. ajeitando a roupa, não sei o quê, e eu Jumbi, saiu ele, Nem aí. né, e depois daí eu disse, aí eles vão, aí eu peguei para a turma toda e disse, vamos dar Jumbi, Chariô, metade não, porque o professor, só ele que não ouviu Jumbi e Chariô, entendeu? Não foi constrangedor não, mas é a questão, a gente pode consertar, a gente, né, Sim. desculpa aí, tá. Ajeitando roupa, a gente virava de costas, agitava Certo. o método assim, aí ele esqueceu de fazer isso, mas é o sistema que está acontecendo, e a gente tá dando, achando isso irrelevante, uma besteira, só porque Vai tolerando, né? Coisas pequenas, daqui a pouco se tornam isso, grandes, daqui tão a grave. pouco Aí a tomou gente, conta. e aí daqui a pouco a gente mesmo está disciplinado também, porque a gente está É. no mesmo sistema. Então, no mesmo sistema. Acaba influenciando o ambiente que você está, né? É, Coisa aí, pequena. eu vejo o pessoal batendo muito nisso aí, nessa parte de disciplina. Inclusive, vamos dizer, hoje ninguém trata mais. Passa por você, oi Renan, oi não sei o quê. Não, é mestre, É. foi mestre Renan. Cumprimenta, entendeu? Não interessa se tem algum problema com você. Você é mestre, chega ali, não tô falando com ela, estou falando com Sim. um mestre com movimento normal, entendeu? A disciplina me ensinou isso. É por aí que a gente Caminha. caminha, né? Mestre, e o senhor daqui a um tempo, quando olhar para trás, o que o senhor gostaria que as pessoas, ao falar do seu nome, ao falar da sua trajetória, gostaria que eles lembrassem o senhor? Pela sua trajetória, pelo seu trabalho, pelo seu propósito de taekwondo, porque o taekwondo hoje em dia é um propósito de vida, né? Tanto que o senhor oitavo dan certamente colaborou e muito, de forma efetiva, na vida de tantos faixas pretas. O senhor formou primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim sucessivamente. Essas pessoas que o senhor pensa quando olha para trás, qual é que o senhor deseja que eles lembrem de você no momento, futuramente aí, até quando Deus chegar o momento, vamos dizer assim. Você vê que a gente tenta eu tento fazer o possível. Claro que é impossível a gente não errar. Não, de Eu fato. tento fazer o possível para não errar. Eu tento fazer o possível para ter um amigo, não ter um inimigo. E se eu souber, eu tento conquistar para ele virar ser meu amigo. Porque é a melhor coisa que a gente sai daqui, entendeu? Só esse legado que a gente tem que deixar. Meu mestre Renato, quando ele faleceu, acho que faltei 22 anos do falecimento dele, Poxa, ou vendeu 23, e hoje eu só encontro pessoas falando bem dele, falando bem dele, porque ele teve o seu lado negativo, mas só que os que ele fez de bom sim. cobriu o que Os ele, defeitos os e. defeitos, né? Então, os defeitos fica para a gente internamente rir, bater Sim, papo, mas é insignificante você falar desses defeitos, porque tudo que ele fez foi cobrir muita coisa. Não só ele, outros mestres, outros sim, professores aqui na nossa região também que cobrem, né? Então, eu ligo isso como exemplo. E diz que quando a gente morre, as pessoas diz que a gente virou santo, né? Que a gente virou bom. Então, se eu tiver propósito para o pessoal falar, melhor, né? não, O com pessoal vai certeza. dizer, ó, mestre Nilton isso, mestre Nilton aquilo, mestre daquilo. Se não tiver, o pessoal vai inventar, mas pelo menos eu deixando esse legado, ninguém vai inventar, vai falar, né? Aí o Sim, nosso exemplo é o Papa, né? sim, Ele teve recentemente. defeito dele com alguns países, algumas coisas, mas ele é tão forte, foi tão forte, que eu digo assim, o presidente dos Estados Unidos foi para lá porque esse cara fez para ele, o mundo todo, líderes de país, está ali presente, só os Só Estados ele não Unidos está, não está, né? né? Então tem mostrou que ia ficar delicado para ele. Sim, Então, a gente tem que sair desse plano terrestre com um saldo positivo. Não digo de 100%, mas pelo menos algum percentual positivo. Não negativo, né? Porque é muito ruim quando você sai daqui, achei que foi bom, né? E vai para dizer para onde, que aquilo ali fazia isso, fazia aquilo. E a gente, eu espero
que isso não aconteça comigo. Então, o que eu faço é dirigir taekwondo, é o que a gente sabe fazer. Sim. A gente aprendeu, abdicou muitas coisas da vida da gente para dirigir taekwondo, e eu tento fazer o melhor possível. Como a gente estava conversando, a gente não agrada, né? A gente tenta fazer, não tem nem dinheiro para fazer, mas somos teimosos. Teimoso. Mas também, se tivéssemos dinheiro para fazer, não agradaria. Mesmo assim, não agradaria não todo. agradaria. Mas a gente não pode baixar a cabeça para isso, não. A gente tem que seguir em frente. Entendeu? Que uma parcelazinha nesse cenário a gente contribui, com certeza. Uma palavra final, mas para todo mundo que vai assistir esse podcast, certamente muitos amigos seus já viram, eita, Mestre Newton, já treinei com ele, muito amigo meu, gosto muito dele. Uma palavrinha final aí para todo mundo que vai escutar o senhor e vai aprender um pouco mais com esse momento, com esse seu depoimento. O senhor que marcou a história do taekwondo juntamente com outros mestres que são do seu tempo, né, de início. Última palavra, por favor. A palavra que eu tenho é que a gente possamos fazer o taekwondo, que é o que a gente pode, que a gente escolheu, que a gente possa fazer ele cada vez melhor. Faça ele com profissionalismo, não faça taekwondo com banal, né? Seja profissionais, sejamos professores, sabemos que a gente somos contribuição social, né? Dar nossa contribuição social, nós trabalhamos para dentro da sociedade e as pessoas confiam muito na gente, né? Então, queria só dizer que ele taekwondo ainda tem muito para melhorar, muito para fazer, muito para acontecer. A gente precisa, em várias áreas sociais, a taekwondo ainda não entrou, a taekwondo ainda a gente precisa ainda explorar muito esse campo. Exemplo, a gente temos o pessoal com CDC, que precisa muito da gente para abraçar essas pessoas, né? É difícil, é um campo muito delicado, sim, mas a gente tem capacidade de se preparar. A gente se preparou para ser faixa preta, para ser mestre, porque a gente não capacita para poder abraçar esse pessoal, entendeu? Precisa só a gente se dedicar, né, e se melhorar. E dizer que a gente, cada dia mais, tem que aprender. Todo dia, não interessa que você vai de taekwondo, não interessa que você vai de taekwondo, não interessa que já veio muito taekwondo. Se a gente está no sistema, a gente tem que se atualizar, né? Eu digo assim, hoje tecnologia está aí. Sim, né? Muitos mestres, professores, não sabem mexer com a tecnologia. Precisamos aprender. Pelo menos o básico. Pelo menos o básico a gente dá para a gente fazer, porque hoje taekwondo se aprende ou se pratica, não, quer dizer, ensina, com a tecnologia nos auxiliando. Porque senão a gente vai ficar descanseado, né? Ficar obsoleto, né? Vai ficar parado no tempo. E agradecer aqui, esse presentão aqui, ó, que você me deu. Parabéns. Obrigado, né? Isso aqui é um legado seu. Sim, de fato. É um legado que quem tiver isso aqui, né? Quem tiver isso aqui, um dia, espero que demore muito, espero que você passe muito. 100 anos, 200 anos, né? E vai dizer isso aqui. Isso aqui eu conheci, foi mestre Han, né? E acho que poucos mestres, ou poucos praticantes, fizeram um trabalho dentro como esse, né? E eu agradeço muito. Parabéns. Se não adquiriu, entre em contato. Mas finalizando, mestre, quero mais uma vez agradecer, tá bom? Pela sua receptividade à minha pessoa. Anteriormente eu se conhecia pessoalmente, né? E eu tive essa oportunidade de entrar em contato. O senhor foi bem gentil comigo, me atendeu, me deu atenção e me recepcionou, tá certo? E agradeço muito pela gentileza de receber aqui no seu escritório, de poder dar esse depoimento da sua história, do seu trabalho, do seu legado. E digo aqui que eu sou mais um admirador, tá bom? Um admirador, um amigo, né? Claro, a gente vai, na medida, conversando para me conhecer um pouco mais. Mais importante é isso, tá bom? Ficou uma amizade aqui. E agradeço mais uma vez pela receptividade e por tudo, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, mestre Renato. Forte abraço. Abraço, pessoal. Pessoal, então, na dúvida aí, pessoal, vamos estar se inscrevendo no canal, fazendo um comentário aí, compartilhando. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o meu trabalho. Agradeço o mestre Newton e todos os mestres aí que puderam já dar seu depoimento. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.